Muito boa noite a todos que estão aqui presentes na nossa quarta noite do Walls Advise Legal Law Sprint para falar sobre direito, inovação, tecnologia. Eu queria cumprimentar todos que estão nos acompanhando nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Estamos ao vivo e fico muito feliz em chegar nesse último dia e estar aqui. Nós vamos ter uma programação um pouco diferente. Na primeira noite nós tivemos o Dr. Rafaelo falando sobre economia colaborativa. Na segunda noite falamos sobre inovação, um pouco de futurismo. Ontem tivemos uma palestra fantástica aqui com o Dr. Douglas falando sobre inteligência artificial. Já tivemos vários feedbacks muito positivos sobre a palestra. Estava conversando com ele agora, fizemos alguns contatos hoje. E hoje nós vamos encerrar com a presença de dois parceiros aqui da Advise, o Dr. Fernando Pérez, já há algum tempo sendo nosso parceiro através do Advise Play, o Dr. Eduardo Chabur também, e agora como nosso apoiador também, do Legal Hackers de Londrina. Então, para começar, eu queria chamar os dois aqui à frente e queria pedir uma salva de palmas para eles, por gentileza. Certo? Então nós vamos ter dois momentos hoje. Dr. Fernando, primeiro falando sobre segurança cibernética, sobre Big Data e também sobre a evolução disso dentro do direito, certo? Depois a gente segue com o Dr. Eduardo, ok? Então, Dr. Eduardo, por favor, obrigado. Dr. Fernando, com a palavra. Olá pessoal, muito boa noite. É um imenso prazer, uma grande honra estar com todos vocês. Primeiramente, agradeço a Advise pela oportunidade que eu tenho de aprender, discutindo, né? Sempre sou eu que aprendo. Cumprimento a cada um de vocês que estão aqui presentes e também que estão pela internet assistindo. Hoje é muito fácil a gente interagir tanto presencialmente quanto virtualmente e a gente bater esse papo, né? E sem dúvida é um grande privilégio, uma grande honra, no qual saio daqui muito, é uma oportunidade muito gratificante para mim. Falar sobre crimes cibernéticos, falar sobre a relação do direito com a tecnologia, falar sobre o futuro, nem sempre é fácil fazer sem chegar num certo limite em que a gente teme não ultrapassar e ter algumas expectativas que podem parecer até um pouco distantes, ou seja, uma linha que separa a realidade do que é possível, ou que talvez seja impossível. Então, falar sobre crimes cibernéticos, o que acontece daqui para frente, e falar sobre o futuro, vai nos exigir que nós possamos abrir um pouco a nossa mente. A gente precisa trabalhar sempre nas possibilidades e probabilidades. Ou seja, será que isso que o Fernando está falando é possível? Talvez seja possível. Será que é provável? Existem diferentes contextos que a gente vai discutir hoje. Então a gente vai abrir a nossa mente e verificar. Eu quero que todos vocês verifiquem. Será que isso já acontece de alguma maneira hoje? Será que isso é possível de acontecer? Próximo slide. Se a gente... Acho que já estava no próximo, né? Perfeito. Essa imagem aqui, como que a gente imaginava lá no passado, né? Talvez a gente não imaginava ainda, mas como a gente, né, as pessoas, nossos pais, ou algum tempo atrás, a gente imaginava que ia ser o futuro, né? A gente pensava assim, né? No futuro vão ter carros voadores, né? No futuro a tecnologia vai estar dessa maneira, de outra maneira. Então lá na frente, alguém se lembra de qual filme que é esse episódio aqui? De Volta para o Futuro. Qual é o episódio? 1, 2 ou 3? O 2. De Volta para o Futuro 2, então lá na década de 80 ele acreditava que a gente ia ter, né, carros viajando, carros voando já. Em 2018, será que nos últimos 30 anos aconteceu tudo que a gente esperava? Ou tem algumas pessoas que estão preocupadas com algumas outras coisas, né? Então essa foi uma notícia que saiu há um tempo atrás sobre os novos emojis, ou seja, essa interação. É só uma pequena brincadeira para dizer assim, a tecnologia ela evolui. E nós precisamos evoluir, a nossa cultura de segurança precisa evoluir da mesma maneira. Não é porque nós não vemos determinadas questões no nosso dia a dia que a gente deve achar que isso só acontece em filme, que isso só acontece em outros lugares, outros países. Então, ao advogado é exigido acompanhar essa evolução tecnológica. Mesmo aqueles que aparentemente digam assim,
eu não preciso, eu não vou atuar na área de direito e tecnologia. Mas é impossível eu não me relacionar com a tecnologia em todas as nossas áreas de relacionamento, independente de qual seja a atuação do advogado. Então é muito importante eu ter sempre essa ponderação. Então, nós discutimos bastante, né, sobre de que forma que a legislação ela acompanha as nossas necessidades. E o que vocês acham? A legislação ela está sempre à frente, ou pelo menos ela acompanha as nossas necessidades tecnológicas? Ou seja, será que a gente tem alguma necessidade agora e já tem alguém pensando, ou já tem uma lei aprovada prevendo isso? Nem sempre, talvez a própria dinâmica, né, do processo da criação de leis e a própria dinâmica da evolução da tecnologia não permita isso. Mas não quer dizer que nós precisamos esperar a criação de uma eventual lei para daí a gente começar ir atrás de determinadas questões, principalmente quando a gente fala sobre crimes que ocorrem no meio virtual. Então, o nosso problema atual é a legislação. Se a gente parar para pensar no nosso dia a dia, a ocorrência de crimes, ela existe, ela está aumentando cada vez mais. A ocorrência de crimes cibernéticos, ela aumenta cada vez mais, porque nós temos uma legislação falha. Quando a gente fala do Código Penal, claro que ele é um pouco mais antigo, mas eu considero, por exemplo, que os crimes que ocorrem no meio virtual são velhos crimes cometidos por novos meios, a não ser que tenhamos, a não ser alguns crimes, como por exemplo o crime de invasão de dispositivo informático, um crime recém-tipificado, né? Ou seja, existe, claro, algumas questões que a gente precisa desenvolver, mas na sua grande maioria eu não vejo que é problema da legislação, mas o acompanhamento que nós damos como usuários da tecnologia e o acompanhamento que nós damos como advogados, como operadores do direito, é importantíssimo em todo esse processo. Então, o que nós devemos esperar para o futuro? Ou seja, nós estamos lidando cada vez mais com as ocorrências no mundo virtual. A tecnologia ela vem avançando de um modo extremamente considerável e existe uma expectativa de que isso vai aumentar. Acontece que a nossa interação com a tecnologia ela é cada vez maior. Isso talvez a gente não consiga mais negar, né? Ou seja, muitos de nós já nascemos de uma geração que usa a tecnologia, muitos de nós estamos em uma transição, mas a expectativa é que, no futuro, tudo que puder ser virtualizado, tudo que puder ser automatizado será. Não porque é certo ou errado, porque é uma ordem natural da nossa evolução com a tecnologia. E com isso devemos obrigatoriamente estar cada vez mais preparados a lidar com isso. Então, eu quero conversar com vocês, bater um papo sobre algumas perspectivas de que forma que nós devemos, como profissionais, de que forma que nós devemos nos preparar, entender como funcionam as tecnologias e criar proteções, prevenções, ajudar na criação da lei e também ajudar na educação das pessoas nesse relacionamento. Lembro que isso não se restringe somente aos advogados, aos operadores do direito que possuem uma relação direta com a tecnologia. Mas hoje, quando a gente fala de diferentes áreas de atuação do advogado, praticamente todas elas, de alguma forma, possuem um contato com a tecnologia. E repito, tudo que puder ser virtualizado, tudo que puder ser automatizado será. E a gente precisa saber lidar com todas essas questões. Quando a gente fala de internet das coisas, né, os equipamentos eletrônicos estão cada vez mais conectados à internet. Nós temos, como que nós acessamos hoje a internet, as redes sociais? Fazemos isso através, por exemplo, de celulares, computadores, notebooks, naturalmente. Hoje já possui, por exemplo, televisão que eu posso conectar à internet, não é verdade? Então, assim, a maioria dos equipamentos, muitos dos equipamentos eletrônicos, eles podem se conectar à internet. E qual é o propósito disso? Não seria prático eu controlar eles, por exemplo, por um aplicativo, à distância, por algum motivo, eu poder acionar ou desligar, ou controlar nesse período? É muito prático. Só que existe uma outra premissa da relação da segurança com as coisas conectadas à internet, que é o quê? Tudo que está conectado à internet, existe a possibilidade de ser mal utilizado por alguma forma, inclusive de forma externa. E como que eu vou lidar com essas situações? Essa é uma geladeira conectada à internet. Por mais que, vocês acham que uma geladeira por exemplo, uma geladeira que se conecta à internet e que me dá informações já existe? Ou isso é coisa do futuro ainda? Ela já existe. Só que eu não vou pagar 20, 30, 40, 50 mil reais, às vezes, numa geladeira para acessar o Facebook dela, né? Ou seja, não é ainda as coisas estão um pouquinho mais caras.
Mas olha só, câmeras conectadas em nossa casa, câmeras, por exemplo, para monitoramento, às vezes, não necessariamente aquelas tão profissionais, elas estão se tornando cada vez mais baratas. E eu consigo, né, utilizar cada vez mais. Mas olha só, uma geladeira como essa, ela vai me dizer a validade dos produtos, a quantidade de determinados produtos. E o que acontece? Eu vou dizer assim, eu quero 10 litros de leite, e a partir do momento que tiver 5, ela vai enviar uma ordem de compra automática para o supermercado. Então existem já várias ponderações sobre a vontade, realização do contrato, a relação de consumo, mas enfim. E será que um crime pode ser utilizado cometendo uma geladeira? Eu não estou falando do assalto ao pudim de madrugada, né? Nesse sentido, mas eu não posso cometer um crime utilizando uma rede social? Se eu utilizo uma rede social da minha televisão, se eu utilizo da geladeira, do micro-ondas ou lá da torradeira, ela não pode ser um repositório de provas? Como que eu vou fazer uma investigação? Como que eu vou fazer uma perícia? Então são várias questões que eu tenho que me preocupar. Essa conectividade cada vez maior, ela exige uma preocupação, e não só uma regulação, mas uma forma de poder lidar com essas questões. Se hoje nós acessamos, cometemos muitos crimes, porque o número de usuários de celulares, por exemplo, aumentou, então o número de aparelhos conectados vai ser muito maior. Houve um caso onde existia uma televisão, um hacker ele acessou essa televisão e filmou as pessoas em um momento íntimo e compartilhou depois no site. Muitas pessoas tiveram acesso a isso. Existe um fabricante de televisores que admitiu que capturava as informações das coisas, as conversas, as falas dos usuários para fins de melhoramento do produto. Mas, ou seja, é uma questão muito importante lidar privacidade, até onde que isso é necessário ou não. Ou seja, de que forma que uma empresa ela vai utilizar todas essas informações de um modo ético. Nós falamos sobre câmeras, né, câmeras ligadas. É claro que sem apologia nenhuma, existem diversos sites que indexam, que reúnem câmeras inseguras. Poxa, Fernando, mas qual o problema de se ter uma câmera lá em determinada rua, né? Mas que problema de privacidade? Só que existem câmeras dentro da casa de pessoas, dentro de empresas. Ou seja, existe uma preocupação com a privacidade e a forma como as pessoas vão utilizar essas questões. Por mais que exista uma legislação que proteja a nossa privacidade, proteja a nossa imagem, eventuais decorrências, eventuais crimes que aconteçam a partir disso sejam responsabilizados, isso não vai impedir, né, que os crimes efetivamente aconteçam. Existem vários problemas, como, por exemplo, a questão territorial. Ou seja, quando nós falamos de cyberespaço, nós perdemos este conceito, né, de território. Né? Ou seja, nós fazemos uma compra em determinado país, somos nós que vamos até lá, ou o site, ou aquela empresa que vem até nós. Ou seja, são questões que muita coisa não existe certo ou errado, mas a gente precisa definir em algum momento e muitas vezes não vai conseguir definir. Estamos na era dos carros autônomos, que no futuro se tornarão carros inteligentes. Né? Alguns acidentes aconteceram recentemente, mas proporcionalmente, né, foram poucos ainda em quantidade em relação à quantidade de carros que estão em testes. Mas já foi possível, né? Alguns pesquisadores conseguiram invadir o sistema desses carros autônomos. Qual que é a proposta do carro autônomo? O usuário ele entra no carro, ele coloca o destino e ele vai acompanhar, né? Ele vai acompanhar e vai ficar observando algumas questões, mas o carro vai levar a pessoa sozinha. Ou seja, será que alguém pode invadir um carro mesmo? Vocês acham que isso é possível? Independente da notícia ali, vocês acham que é possível? De acordo com a premissa de que tudo que está conectado à internet pode ser, né, acessado? Existe um outro site que ele identifica equipamentos, empresas, equipamentos específicos, grandes empresas, como usinas, identifica eventuais falhas, né, e mostra quais são essas falhas. Não quer dizer que qualquer um vai chegar lá, vai apertar um botão e vai entrar no sistema de uma usina nuclear e fazer alguma coisa, mas ele demonstra que existem falhas. E talvez falhas que por algum momento podem ser ultrapassadas, ou seja, podem, né, gerar algum tipo de inconformidade, algum tipo de crime, né, e são várias as questões que podem ser lidadas. A gente falou se um carro ele pode ser, se ele pode ser hackeado. Um usuário, uma pessoa falou assim: eu tomei controle de um avião por alguns segundos, o FBI confirmou isso. E o piloto falando que por alguns segundos, alguém tomou conta de um avião, né? Ou seja, se eu fosse
lidar com a legislação, é aquela pergunta que a gente fez no começo. O nosso problema é a existência da legislação? Eu estou fazendo a legislação de modo algum, porque ela é importantíssima na responsabilização, né, do autor de crimes como esses. Mas uma etapa anterior dessa responsabilização, eu preciso identificar ele. Eu preciso criar provas para dar o devido andamento processual. Então, são dificuldades que nós precisamos lidar com elas, né? Então, isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer. Nós falamos que estamos cada vez mais conectados, né? E com isso, os nossos dados, as nossas informações circulam de um modo hoje, né? De forma descontrolada. Se a gente, cada um de nós, tem perfeita ciência de quais empresas ou de quais dados que as empresas têm sobre nós, o que vocês acham? Será que o nosso e-mail, por exemplo, não vou nem muito a fundo, será que nós sabemos todo mundo que tem o nosso e-mail? Né? Se a gente tem um endereço de e-mail mais antigo, muito provavelmente é inundado de mensagens desejadas, tentativas, né, de instalação de arquivos maliciosos e por aí vai. Mas acontece que todas essas informações reunidas, imagine só, temos as cidades inteligentes, né? Ou seja, o sistema de tráfego, de saneamento, distribuição de energia, né? Tudo vai ser controlado pela internet. Mas imagine, nós falamos sobre câmeras, imagine essas câmeras capturando a nossa face, reconhecimento facial. A tecnologia já existe. Imagine que todas, e a questão das cidades inteligentes já existe. Não é um dia a dia, não é uma realidade muito forte para nós. Mas existem cidades no mundo, no Oriente Médio, que estão sendo criadas do zero, com um propósito de se tornarem inteiramente inteligentes. Acontece que eu tenho que tomar muito cuidado agora. Eu tenho que fazer valer a legislação de dados, a legislação que protege os nossos dados pessoais, para evitar que as empresas percam esse controle também, para que usem de forma indevida, né? Eduardo vai comentar sobre essa questão. Antes as empresas pegavam tudo e depois falavam assim, eu vou utilizar, depois eu vejo o que eu vou utilizar. Né? Hoje é exigido que elas utilizem somente, que elas adquiram informações somente do que for necessário. Mas imagine só, né? A gente ser então monitorado no nosso dia a dia. Vocês acham que tudo isso está muito longe de acontecer? Vocês acham que é possível? Quem está acompanhando pela internet, será que é possível isso acontecer? Qual que é a probabilidade de algumas dessas coisas acontecerem? Umas maiores, outras menores. Mas o nosso desenvolvimento pode aumentar essa probabilidade. Comentava algum tempo atrás sobre... ficava muito preocupado, assim, a partir do momento que nós fôssemos pontuados, que nós recebêssemos uma pontuação, né? Imagine só a quantidade de dados, de informações que trafega, né, e relacionam a nós. Se a gente parar para pensar, o que a gente utiliza além de celular, computador, o que a gente utiliza que está conectado à internet? Um videogame, por exemplo? Né? Será que uma empresa então consegue saber quanto tempo nós passamos no videogame? Tudo bem. Deixa eu conspirar um pouquinho mais aqui, só para a gente ilustrar o que eu penso. Imagine só, se em determinado momento, uma criança quando nasce, ela vai lá e faz um exame, por exemplo, exame de sangue, né? E ela consegue, através desse exame de sangue, predeterminar várias informações. Não consigo nem dizer, não sou médico, quais informações pontuais. Mas vamos construir uma história aqui. Imagine que essas informações se percam e fiquem reunidas, ou seja, num Big Data, fiquem reunidas em conjunto, se relacionem com outras informações. E no decorrer do desenvolvimento, do crescimento dessa criança, desse adolescente, do adulto, sejam reunidas. Então, determinada empresa vai fazer o seguinte, eu vou contratar determinadas pessoas, só que, é claro que ela não vai falar isso, né? Existe uma responsabilidade, né? No conceito de hoje, uma responsabilidade, né? do possível empregador com o possível, né, contratado, mas ela pode falar assim, eu não vou contratar você, porque existe a possibilidade de, daqui a 20 anos, você ter determinada doença, né? E isso que a legislação de dados pessoais ela tem para prever, né? Ela tem expectativa de que os dados de saúde, por exemplo, não sejam utilizados, mas enfim. E eu ficava preocupado sobre essas questões, até que recentemente, na China, algumas empresas começaram a cobrar mais ou menos por produtos e serviços baseados em algumas informações, como quanto tempo a pessoa passa jogando videogame. Mas ia falar, jogar videogame pode ser muito positivo na hora de contratação, porque pode desenvolver outras coisas. Então, assim, nós estamos num momento em que a privacidade ela não deixa de existir, o nosso direito não deixa de existir, mas existe uma proteção relativa.
né? Uma proteção relativa nesse sentido. Existe um episódio, né, do seriado Black Mirror, a terceira temporada, o primeiro episódio, que fala sobre a reputação virtual. Ele faz esse relacionamento, de que forma que nós vamos nos relacionar. Ou seja, a nossa privacidade, ela vai ser mantida, ela vai ser protegida a todo custo, ou muitos de nós iremos abrir mão, né, em benefício de outros acessos, algumas coisas assim, né? Então é uma preocupação muito grande. Não há como deixar de discutir sobre, né, blockchain, sobre moedas virtuais, ou seja, a base pelo qual funcionam as moedas, né, as moedas virtuais, elas realizam suas transações, é o blockchain. O blockchain, uma das principais características, é um sistema que trabalha de forma descentralizada, né? Então, mas só as moedas virtuais podem ser desenvolvidas dentro do blockchain? Não. Existem os contratos inteligentes, existem várias outras ações que podem ser tomadas, registros de informações, registros de documentos. Mas uma premissa, né, de um sistema de blockchain é que para ele identificar determinada situação, para que ele identifique determinada situação, ele precisa saber qual que é a situação anterior de determinado usuário, de determinada conta. Então, existe uma expectativa, né, de que algo não possa ser revertido, né? Ou seja, será que se eu cometer um crime e registrar ele num sistema de blockchain, eu posso reverter? Será que eu vou poder apagar uma imagem, por exemplo, que atenta contra a honra de uma pessoa? Eu posso até identificar o responsável, eu posso produzir as provas necessárias, mas tenho medo, né? E essa é a proposta do blockchain, mas tenho medo de que imagens, informações sejam compartilhadas. A pessoa, de alguma forma, ela vai ser protegida pela nossa legislação, mas de alguma forma isso não seja mais reversível. O direito ao esquecimento, por exemplo, da pessoa, ela não ser mais importunada no mundo virtual. Será que nós estamos caminhando para um sistema de cada vez mais proteção, né, virtual nossa, ou existe alguma dificuldade? Nós discutimos muito sobre inteligência artificial, né? Aquela inteligência que procura emular, que procura igualar a inteligência do ser humano. E é um tema que foi muito bem tratado, né, do Dr. Douglas, sobre a forma como o judiciário, sobre a questão do relacionamento dos advogados. E é muito importante a gente se atentar e entender o conceito de inteligência artificial, porque de fato ela não só fará parte no futuro, mas como já faz. Ou seja, existem muitos modelos, muitos sistemas de inteligência artificial em diferentes graus de maturidade. Só que existe uma expectativa muito grande, de que forma que a inteligência artificial ela vai se relacionar conosco. O Dr. Douglas falou sobre essa relação, de que forma que a inteligência artificial é aplicada no judiciário. E faço mais uma pergunta: como que nós lidaremos com uma inteligência artificial querendo, ou algumas pessoas querendo dar direitos e deveres para ela? Será que em algum momento, né, uma dessas máquinas, uma dessas inteligências possa pegar e falar, né, ou alguém queira dar determinados direitos ou deveres para ela? E a gente precisa parar e questionar assim: mas eu vou dar os mesmos direitos a uma máquina do que eu dou aos seres humanos? Eu posso falar não. Mas será que alguns direitos eu posso dar? O Parlamento Europeu ele fez uma proposta de lei, não um projeto de lei, mas uma proposta da criação de uma lei sobre justamente conceder direitos a máquinas. E quando a gente fala de direitos e deveres, a gente precisa pensar em personalidade jurídica. Nessa proposta de lei, ela fala sobre a pessoa eletrônica. Ele sugere a criação de uma outra personalidade jurídica, né, ou seja, para que sejam dados direitos a essa máquina. É um tema extremamente complexo, delicado, mas merece muito a nossa atenção. E nada custa a todos os operadores do direito, a todos os profissionais, entenderem como funciona a inteligência artificial, para daí então surgirem os questionamentos. E surgirem os questionamentos e eventualmente as respostas. O que nós não podemos é deixar chegar numa situação tal que a gente perca o controle e não consiga lidar com tudo isso. Né? No começo nós também falamos, ou seja, se a legislação acompanha as nossas necessidades. Será que nós devemos esperar, né, num futuro? Eu não sei qual futuro médio, longo prazo queria estar muito presente, né? Mas já pensou se uma máquina vier questionar os seus direitos?
né, dizer ou querer alguma coisa. Temos o Robô Sofia, lá da Arábia Saudita, que recebeu a cidadania, né, do país, independente sobre as discussões, é um start para a gente começar a ponderar sobre essas questões. Quando a gente fala de inteligência artificial, existe uma grande preocupação sobre de que forma que isso vai lidar com todos os nossos empregos, ou seja, e precisamos lidar, assim como Isaac Asimov, algum tempo atrás, criou as 3 leis da robótica, que são discutidas hoje no dia a dia do direito. A gente precisa falar assim, eu vou responsabilizar o robô de alguma forma, e eu nem vou chegar no ponto, né, da dominação dos robôs, né, da dominação dos humanos por robô, né? Mas os drones, por exemplo, precisamos nos preocupar com as armas inteligentes. E eu sempre pergunto, né, assim como pergunto, né, o músico, né, agora, José, ou seja, o que a gente vai fazer com tudo isso? Será que eu espero tudo isso acontecer para daí então eu tomar uma providência, ou eu posso me antecipar, sair na frente de outros profissionais, entender a tecnologia e me colocar e me posicionar como um profissional do futuro? Como que nós devemos nos preparar para o futuro? De certo, não é esperando as coisas acontecerem. Gosto muito dessa frase que diz que a melhor maneira de criar o futuro, né, de prever o futuro, é criá-lo. Se nós queremos nos posicionar como profissionais do futuro, né, lidar com essas tecnologias de uma forma muito eficiente, nós devemos estudar, nós devemos nos preparar agora, então, para tudo aquilo que vai vir. Eu convido todos vocês a conhecerem o projeto Segurança da Rede, justamente fomenta as discussões sobre o uso correto e seguro da internet, e agradeço demais a oportunidade por estar aqui. Esses são os meus contatos, estou à disposição depois para perguntas também, e sem dúvida toda essa interação, tudo isso é muito importante, não só para o nosso futuro, mas para o presente e para lá também. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Dr. Fernando. Mais uma vez uma salva de palmas, por favor. Você que está nos assistindo agora, se quiser mandar suas perguntas para nós, perguntas relacionadas ao tema do Dr. Fernando, vá mandando. Nós não vamos liberar agora para ele responder. Ele estava querendo muito responder as perguntas, mas ele não vai responder agora. A gente vai passar já para o Dr. Eduardo. E aí, no final, nós vamos estar passando essas perguntas para eles, ok? Então, eu gostaria de pedir com uma salva de palmas aqui a presença do Dr. Eduardo Jabur. Boa noite a todos, aos presentes, a quem está nos assistindo em casa, pelas mídias. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer a Advise pelo convite. É sempre uma responsabilidade fechar um evento depois de 4 dias de brilhantes palestras. Foi o Rafael segunda-feira, Giovanni na terça, o Douglas ontem. E também sempre uma responsabilidade falar depois do Dr. Fernando, que é sempre brilhante nas suas apresentações. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível. E o nosso tema hoje, eu vou tratar sobre o Big Data e a relação dele com a nova Lei de Proteção de Dados que foi recentemente sancionada pelo presidente Michel Temer. Mas vamos entender um pouco o que são dados. Antes da gente falar sobre a lei, vamos falar sobre o que são dados. Segundo o dicionário Michaelis, dados são informações que identificam um indivíduo. É um conceito bem amplo, um conceito bem aberto, e a gente consegue englobar praticamente qualquer coisa dentro disso. Então, qualquer informação que nos identifique, que consiga nos colocar em algum grupo, em algum nicho, pode ser entendido como dado. E aí nós temos essas notícias, que os dados serão o petróleo do futuro, é o petróleo da nossa geração. Por quê? Porque a indústria 4.0, essa nova forma de economia que tem surgido, ela é basicamente alimentada por dados. O Dr. Douglas ontem falou sobre a necessidade de se ter parâmetros e dados para alimentar a inteligência artificial. Isso não é diferente nas outras tecnologias, Big Data, robótica, entre outras. Então, os dados, eles são o petróleo da nossa geração. É ele que vai movimentar a economia nos próximos anos. Tá, mas o que isso tem a ver com nós? Isso tem a ver comigo, isso tem a ver com todos nós que estamos aqui. Isso tem tudo a ver com nós. Essa frase é bem famosa,
There is no such thing as a free lunch. Ou seja, não existe almoço grátis. Então, hoje nós podemos ler essa frase como: não existe nenhum serviço grátis na internet. Se você usa algum serviço hoje na internet de forma gratuita, você está pagando isso de alguma maneira com os seus dados, porque os dados, como eu já acredito, são o petróleo da nossa geração. O dado hoje é dinheiro. Então, quando você usa o Facebook, quando você usa o Google ou qualquer outra plataforma gratuita, você pode ter certeza que os seus dados estão sendo capturados e transformados em perfis, transformados em indicadores, para que essas plataformas monetizem com isso. Isso não é um problema. O problema é quando se tem abusos, como nós vamos falar um pouco na sequência. Quando nós falamos de dados, de análise de dados, porque o processamento de dados ele já existia, ele já é algo que a tecnologia fazia. Só que nessa quarta revolução industrial, nós temos uma das tecnologias que o Dr. Fernando já tratou um pouco antes, o Big Data. O Big Data é um processamento de dados potencializado. De maneira bem simples, é isso. Você conseguir analisar muitos dados de uma maneira muito rápida e muito eficiente. E essa análise gera indicadores exatos. Esses indicadores são usados na tomada de decisões empresariais. Então, o Big Data ele veio para otimizar o processamento de dados e a geração de indicadores. Eu gosto muito dessa foto aqui. Ela é da IBM, esse infográfico, e ele trata bem do que nós chamamos dos 4 Vs do Big Data. O Big Data ele é baseado, de uma maneira bem simples, em volume, ou seja, muito dado para ser analisado, variedade, dados de diferentes fontes, Facebook, Google, o seu carro, a sua televisão, o seu videogame. Então, dados de várias fontes diferentes, analisados numa velocidade muito rápida, muito mais rápida do que os antigos computadores e as antigas tecnologias podiam fazer. E o mais interessante é a certeza da informação, a veracidade. Nós temos um dado aqui que eu acho muito interessante tratar. Os Estados Unidos, no ano passado, por conta de decisões tomadas, fundamentadas em dados ruins, teve um prejuízo de 3,1 trilhões de dólares. Nós estamos falando de muito dinheiro. Ou seja, o mercado do Big Data, o mercado dos dados, ele é um mercado muito rico e vai crescer cada vez mais. Então nós estamos falando de Big Data, vamos falar na sequência da lei brasileira que foi aprovada, mas vamos entender o contexto do mundo nisso. Nós temos alguns fatores mundiais que culminaram na aprovação da lei brasileira. Um desses fatores é o GDPR, General Data Protection Regulation, que é a lei europeia de proteção de dados. Essa lei é hoje considerada a melhor lei no mundo para a proteção de dados, ela é referência. A lei brasileira, ela se baseia um pouco nessa lei, então a lei brasileira, eu já adianto, é uma boa legislação, ela veio para auxiliar e para fomentar o mercado. O GDPR, ele é extraterritorial, tal qual a lei brasileira, ou seja, ele tem aplicação tanto dentro quanto fora do território europeu. Então, se você é empresário e vende serviços para algum europeu ou trata dados de algum europeu, você está sujeito às sanções do GDPR. E entre as sanções nós temos, por exemplo, multas que atingem 50 milhões de euros, ou até a suspensão do serviço. Então, se nós pensarmos numa indústria de softwares que vende algum software para a Europa, se ele não estiver de acordo com a legislação europeia, muito provavelmente, caso ocorra alguma falha, ele será punido de maneira bem severa. Um outro aspecto muito importante que culminou também na aprovação da lei brasileira de uma maneira tão rápida foi o interesse do Brasil em fazer parte da OCDE. Aqui está a legenda em inglês. Organizações para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. É uma organização mundial da qual o Brasil não é membro, mas tem muito interesse em se tornar membro. A OCDE ela tem algumas diretrizes. Essas diretrizes não têm força de lei, só que devem ser seguidas para que o país se torne membro ou permaneça membro. E uma dessas diretrizes é que o país tenha um arcabouço legal de proteção de dados eficiente.
Então, o Brasil, um dos motivos que levou na aprovação da lei foi o interesse de fazer parte da OCDE. Um outro aspecto, eu acho que todos nós ficamos sabendo, foi o escândalo do Facebook. De maneira bem rápida, o que aconteceu? O Facebook permite que empresas utilizem sua plataforma para desenvolver aplicativos e funcionalidades para a própria experiência do usuário do Facebook. Ocorre que, até então, não se sabia o que as empresas faziam com os dados que eram capturados naqueles aplicativos. Com o escândalo, ficou provado que essa empresa, a Cambridge, ela fez a análise desses dados vendidos por uma dessas desenvolvedoras de aplicativos e usou esses dados para direcionar campanhas políticas, tanto do Donald Trump quanto do Brexit na Inglaterra. E os dados coletados, eles foram essenciais para identificar um perfil. Qual o perfil? Do eleitor indeciso. Então, eles direcionaram as propagandas e as campanhas desses políticos para essas pessoas que estavam indecisas. Se isso é eficiente ou não, a gente não tem essa resposta. Mas isso não foi permitido e não era permitido. O Facebook, quando se manifestou, disse que não sabia que as empresas estavam usando seus dados dessa maneira, que eram capturados, mas também não disse que fazia algo para impedir que isso era feito, que isso fosse feito. Então, esse escândalo ele deixou bem sensível para todos nós o problema do uso de dados. Os seus dados estarem sendo usados de maneira da qual você não autorizou. E esse foi um exemplo que ficou bem famoso. Então, todo esse contexto internacional culminou na aprovação da lei. Nós hoje temos a Lei 13.709 de 2018. Essa lei ela é resultado de uma consulta pública feita pelo Ministério da Justiça em 2010. Essa consulta ela contou com mais de 2.500 colaborações, tanto de experts da área de tecnologia, quanto do direito, quanto de agências públicas e privadas. Ou seja, foi um arcabouço de fundamentação bem forte. Essa consulta foi transformada em um projeto de lei 5276 de 2016, que foi anexado ao projeto de lei 4060 de 2012. Com apenas 2 anos de tramitação no Congresso, ela foi aprovada, sancionada no último dia 14 pelo presidente Michel Temer, com um veto. O veto foi a criação de uma agência reguladora, da qual os especialistas dizem ser muito necessária, que foi apenas vetada, segundo o presidente Michel Temer, por conta de um vício formal no processo legislativo. Então, ele mesmo já disse, no mesmo dia da sanção, que irá propor um projeto de lei para a criação da agência, que ela é fundamental para a efetividade dessa lei. E essa lei ela tem um alto impacto na sociedade. Eu, particularmente, acredito que depois da lei de combate à corrupção, aprovada em 2012, essa seja a lei mais importante que nós tivemos nesse período e que vai impactar a sociedade tal qual a lei anticorrupção impactou. Então vamos entender, abordar de uma maneira bem simples, bem rápida, os principais pontos da lei, porque ela é bem extensa, nós temos mais de 50 laudas de lei, e ela trata de vários assuntos, tem muitos conceitos, eu recomendo a todos depois lerem com calma, estudarem, mas eu tentei trazer aqui os principais temas e como isso vai impactar no nosso dia a dia. O primeiro objetivo da lei é garantir a privacidade. A privacidade aqui ela não tem que ser entendida como o direito de não ser achado ou de ficar sem ninguém te encontrar. A privacidade aqui é a certeza que só os dados que você autorizou vão ser usados ou vão ser tratados pelaquela plataforma ou por aquele serviço. Um outro objetivo foi criar regras claras das empresas de como capturar, armazenar, tratar e compartilhar esses dados. Porque até então nós não tínhamos um arcabouço legal que tratava disso. Então essa lei veio para realmente tornar a legislação uniforme, harmônica e clara para as empresas, principalmente. Um outro aspecto é fomentar o desenvolvimento econômico, porque a partir do momento que o Brasil tem uma lei que o torna competente e eficiente na proteção e no tratamento dos dados, isso permite que ele faça negócios com países que exigem esse mesmo nível de segurança. Então isso vai fomentar principalmente o setor de TI. O
empresas multinacionais poderão vir para o Brasil ou instalar escritórios aqui para que tratem dos dados e façam esse trabalho no nosso país. Então, isso provavelmente fomentará a economia também. Com isso, também vai fomentar, isso fomenta e melhora a livre iniciativa, a concorrência, porque quanto mais empresas puderem atuar, isso torna o ambiente mais competitivo, e quem sai ganhando com isso é o consumidor. Quando você tem mais competição, você tem uma prestação de serviço mais eficiente. Então, um dos objetivos da lei também é principalmente trazer segurança jurídica para o usuário e para o consumidor. Um outro aspecto bem legal da lei é criar limites. Por que eu digo criar limites? Porque até então, nós não tínhamos limites. O Dr. Fernando falou isso. Nós não tínhamos limites no tratamento de dados. Um exemplo é a lei do cadastro positivo, que foi quase aprovada e que permitia que, de maneira bem simples, os bancos, agentes financeiros, trocassem entre si informações de seus clientes de maneira indiscriminada e sem consentimento, sem nenhum tipo de autorização nova, porque eles já tinham esses bancos de dados. E essa lei foi quase aprovada e ela foi muito criticada pelos especialistas de privacidade e etc. E, por fim, garantir a segurança jurídica. Garantir que as empresas saibam os seus limites, que o usuário saiba até onde as empresas podem agir e que isso crie uma harmonização no nosso ordenamento, para que problemas possam ser evitados antes que eles ocorram. As vantagens de uma lei como essa para o nosso país, elas são muitas. Eu trouxe algumas aqui. A principal delas é o alinhamento internacional. Portanto, hoje, como eu já disse, o Brasil ele é competente para tratar e receber dados de outros países. Nós estamos hoje num patamar onde apenas 100 países, mais ou menos 100 países no mundo, detêm legislação nesse nível que é a brasileira. Então, nós estamos numa categoria muito boa de proteção de dados. Como eu já disse também, isso vai fomentar o setor de TI, vai aumentar a troca de informação entre as empresas e possivelmente atrair novos negócios e também garantir que novas empresas surjam. Porque a partir do momento que você tem uma regulação para esse tipo de mercado, você garante ou facilita que novos negócios surjam. Porque quando você já tem uma empresa consolidada, é mais fácil você trabalhar sem um arcabouço legal. Quando você tem um novo negócio, uma startup, por exemplo, é muito importante que você tenha segurança jurídica para lidar com o mercado que você quer entrar. Então, isso vai possivelmente fomentar novas iniciativas empreendedoras dentro desse mercado de dados. Uma vantagem totalmente eficiente que a lei trouxe para os usuários é tal qual nós temos hoje na telefonia, é a portabilidade dos dados. Então, hoje, por conta da lei, que exige uma uniformização no tratamento dos dados, você poderá retirar os seus dados de um prestador de serviço e levar para outro. Isso garante o quê? Garante uma prestação de serviço melhor. Porque antes a empresa que detinha os seus dados, ela tinha quase a certeza que você não iria trocar. Porque era muito trabalho, ou porque era um monopólio. Agora com isso, com essa portabilidade, a empresa sabe que se ela não prestar um bom serviço, se ela não agradar o usuário dela, se ela não respeitar a privacidade e o tratamento de dados da maneira correta, o usuário poderá no mesmo dia trocar de operadora ou trocar de empresa. Então isso trouxe uma força para o usuário e para o consumidor de um modo geral. A harmonização do sistema. Hoje nós temos uma lei para todos os setores. Antes nós tínhamos legislações esparsas que tratavam cada uma do seu setor. Agora nós temos uma lei que serve para todos os setores. Novamente isso é bom para as empresas. Pensando aqui em um grupo empresarial que detém empresas de diversos setores, cada lei, cada setor sujeito a uma lei. Agora nós temos uma uniformização, então é uma lei para todos, também é muito bom para as empresas. O LGPD ele é transversal, multissetorial, tanto para os públicos quanto para os privados, e tanto para os dados online quanto offline. Isso quer dizer, significa que praticamente todo mundo está sujeito a essa lei. Todas as empresas, agentes públicos, entre outros. As exceções são poucas. Também recomendo voltar na lei para a gente ter maior certeza. Como no GDPR, a LGPD ela é extraterritorial. Ou seja, o dever de conformidade
ele deve ser respeitado por toda e qualquer empresa que faz negócio com o Brasil, ou com filial aqui, ou simplesmente vende um serviço ou presta um serviço para o povo brasileiro. Então isso também é algo relevante, porque vai exigir uma conformidade internacional. Então isso vai criar novamente, vai aumentar a concorrência, vai aumentar a qualidade do serviço e vai favorecer os usuários, os consumidores. Uma coisa que a lei traz de maneira expressa é a necessidade de consentimento para o tratamento dos dados e a necessidade de especificação para com o que será feito com os seus dados. Então, não se tem mais a possibilidade de capturar dados sem informar o usuário. Uma outra vantagem que a lei trouxe agora diretamente ao usuário é a possibilidade que ele tenha acesso irrestrito aos seus dados, que ele possa solicitar a exclusão deles ou também solicitar a explicação daqueles dados. E também, caso haja algum erro de informação, a retificação dos dados. Então, algo que antes não era possível, hoje você tem, e nós vamos falar depois, existem penalidades para as empresas que não cumprirem com as exigências dos usuários. A gente falou lá no começo do conceito de dados, pelo dicionário. Esse é o conceito da lei. O conceito que ela traz é: dados são informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificada. Eu, ao ler a lei toda, tenho uma interpretação sistêmica que, na verdade, todo e qualquer dado, em conjunto ou isolado, que possa identificar a pessoa ou atrelá-la a um determinado comportamento é dado. Porque nós não precisamos saber quem é a pessoa para utilizar os dados dela. Nós só precisamos saber que ela gosta de pesquisar no Google, quanto tempo ela passa na frente da televisão e outras informações que não importam o nome, a idade, a cor do cabelo, etc. Só importam os seus comportamentos. Então, isso, na geração do Big Data, é muito importante. Porque com pouquíssima ou quase nada de informação, você consegue criar um perfil de uma pessoa, um perfil de consumo, um perfil de usuário, sem necessariamente que aquelas informações identifiquem de maneira precisa. Um conceito interessante, a lei traz vários conceitos de dados, existem várias espécies de dados na lei. Eu já tratei aqui do conceito básico e estou tratando do conceito de dados sensíveis, que são todos os dados que podem criar uma discriminação. Então, opção sexual, opção política, etnia ou biometria também é considerado um dado sensível. Então, esses dados, eles exigem uma proteção mais robusta. A empresa, ela vai ter que ter uma camada de proteção maior ainda com esses dados do que ela já tem com os dados normais. E aí você fala, mas como discriminação? Como que alguém pode me discriminar pelos meus dados? Em junho agora nós tivemos um case aqui no Brasil do Decolar, todo mundo já usou o Decolar. O Decolar não foi condenado, eu vou passar aqui, o Decolar não foi condenado por nada relacionado a essa letra, porque ela não existia ainda. Mas ele foi condenado pelo Ministério da Justiça, por um departamento que cuida de abusos, né, na relação de consumo, por uma prática que foi inédita no Brasil, que é o geopricing ou geoblocking, que é o quê? É direcionar promoções ou serviços para determinadas regiões ou determinadas pessoas. Então, vou dar um exemplo. O Decolar identifica que Londrina, poder aquisitivo de compra de passagens é R$500, ele não direciona promoções, nem que seja uma passagem de R$5.000 que está por 550 para cá, porque entende que Londrina não tem capacidade de comprar. Então isso cria, além de uma segregação que nós já temos social, uma segregação digital. Então o Decolar foi condenado a pagar R$7.500.000 de multa. Isso aqui ainda está, cabe defesa administrativa, mas foi condenado ao primeiro caso de geoblocking ou geopricing do Brasil. Então assim, os dados sim podem criar discriminação, isso tem sim reflexos para nós advogados, principalmente porque iremos enfrentar situações como essa. Um ponto muito relevante da lei é que ela trouxe
fundamentos legais para o uso e tratamento de dados. A lei traz 10 hipóteses para o uso e tratamento de dados. Uma delas eu já falei, que é o consentimento, mas a que eu achei mais interessante é uma chamada legítimo interesse. Ela é muito positiva para as empresas. Por quê? Porque ela permite, desde que o dado não seja sensível, desde que ele não seja protegido de maneira especial, não seja uma exceção, que os dados capturados para determinada finalidade possam ser usados para outra, dentro da empresa, conforme o seu interesse. Então, um exemplo, você utiliza uma plataforma, um serviço, e lá no termo de uso você consentiu que os seus dados fossem capturados para melhoria da plataforma. Tal qual a televisão capturava a voz das pessoas para melhorar a TV, só que não pediu consentimento, vamos supor que a plataforma autoriza para a melhoria dela. Só que a empresa, ao capturar os dados dos seus usuários, verifica, por exemplo, um perfil de consumo novo e desenvolve um produto baseado nesses dados. Em tese, eles não foram capturados para isso, para pesquisa e desenvolvimento. Mas a empresa, dentro do seu legítimo interesse econômico, visualizou que esses dados podem ser usados para outra coisa. Desde que eles não estejam protegidos, como dados sensíveis, a empresa pode fazer esse uso. Então, a lei ela é bem dura para as empresas que não a cumprem, mas ela também é bem favorável e cria muitas brechas para que os dados sejam usados e que a economia seja fomentada, porque, como dito no começo, os dados são o petróleo da nossa geração. Então, infelizmente ou felizmente, a economia será movimentada por dados. A lei ela tem um período de transição de 18 meses, então as empresas têm 1 ano e 6 meses para se adaptar a essa realidade. Se adaptar como? Compliance digital. Hoje as empresas elas precisam ter um DPO, Data Protection Officer, que é o responsável interno ou externo para cuidar de situações relativas a problemas com os dados, vazamentos, etc. Ela também tem que ter regras de conduta de como os seus colaboradores vão trabalhar, como seus colaboradores lidarão com os dados que ali dentro da empresa são movimentados. E também planos de ação para quando eventuais problemas ocorrerem, eles sejam sanados o mais rápido possível. Então, vazamento de dados normais, comunicar à autoridade. Vazamento de dados sensíveis, notificar imediatamente os usuários. Você pode ter diversos planos de ação dependendo da atividade da empresa. E esses planos de ação é interessante que aquela agência reguladora que eu falei lá no começo, uma das competências dela era criar uma linha mínima de planos de ação ou de atitudes a serem tomadas. Então, reforço, é muito importante que seja criada essa agência, que se tenha um órgão responsável para isso. E, por fim, as penalidades, elas são bem próximas à lei europeia. Isso é bom, porque a lei europeia ela é muito boa. Nós temos a advertência, multas que podem ir de 2% do faturamento até limitadas a 50 milhões de reais. Então é um valor bem alto. E também o pior, que seria a proibição de tratamento de dados. Então seria a suspensão das atividades. E nós temos que lembrar que aqui, essa multa, ela é uma multa administrativa. Isso não exime, não impede que o usuário lesado entre com processo, ou quem tenha sofrido algum tipo de crime por conta disso também busque seus direitos. Então, as penalidades são bem robustas. Pessoal, muito obrigado, boa noite. Eu espero que tenha dado para entender um pouco do que a lei traz, um pouco do que a lei vai exigir das empresas e vai principalmente exigir de nós, advogados, que iremos lidar com isso provavelmente muito no futuro. Fico à disposição no LinkedIn, no meu e-mail, para discutir temas como esse. E agora acho que vamos abrir as perguntas, né? Isso, eu queria convidar o Dr. Fernando para vir aqui à frente também. Pedir para vocês ficarem aqui mais no meio. Eu vou passando as perguntas aqui. A primeira para o Dr. Fernando. Deixa eu encontrar aqui, Dr. Fernando. A gente recebeu algumas perguntas.
Aqui quem está perguntando é o Derek. Ele está perguntando se os e-mails pessoais também são considerados informações privadas pela lei europeia de proteção de dados. E assim, que ele continua perguntando assim, como que isso impacta as empresas brasileiras? E aí, empresas brasileiras que estão mandando mensagens, que mandam e-mails ou que trocam esses e-mails. Perfeito. Derek, pessoal, quando a gente fala de e-mail, eu tenho diversas informações numa troca de e-mail. Eu tenho o seu conteúdo, né? Ou seja, o conteúdo da troca de mensagens, e eu tenho informações que me levam eventualmente a identificar a própria transferência, né? Tecnológica. Quando eu falo do conteúdo de uma mensagem, ela sempre foi protegida, né, de acordo com a nossa Constituição. Ou seja, um terceiro que acessa o conteúdo de uma mensagem de e-mail, né, que acessa o conteúdo de uma mensagem de e-mail, muito provavelmente vai prejudicar a privacidade do usuário, né? Então eu tenho essas informações. Então, nenhuma empresa, até por uma própria previsão do Marco Civil da Internet, né, um provedor de aplicações de internet, um provedor de conexão à internet, ele não pode monitorar, ele não pode invadir, ele não pode verificar e utilizar as informações privadas de uma pessoa, né, seja através de e-mail, seja as comunicações de uma rede social. Então, todas as empresas ela deve sem dúvida atentar a essa questão. Qualquer outra pergunta nesse sentido? Como que as empresas brasileiras iam trabalhar com isso? Acontece que quando se fala de uma legislação que atinge outros territórios, o Marco Civil da Internet, assim, as leis de proteção de dados pessoais, elas criam essa expectativa de que um outro país ele deve obrigatoriamente cumprir essa legislação se de alguma forma ter um acesso a esses dados, se ele tratar os dados, se ele oferecer essas informações. Eu vejo essa previsão ela é extremamente importante, mas vejo que na prática isso torna muito difícil. Ou seja, quando eu acesso, por exemplo, um site de um outro país que obedece, no entendimento deles, eles obedecem uma legislação lá no país deles, né? Ou seja, a comunidade europeia, um membro da comunidade europeia, uma empresa, eu acesso essas informações, eles vão se atentar à legislação europeia de proteção de dados ou de qualquer outra proteção. Então aquela empresa ela pode entender, eu vou seguir essa legislação. Mas se de alguma forma ela tratar dados de brasileiros, além da Lei de Proteção de Dados Pessoais, existe um Marco Civil da Internet que tem essa previsão de que por exemplo, uma empresa, né, mesmo de um outro país, ela de alguma forma trata esses dados, de alguma forma tem acesso a esses dados, deve seguir. Na prática, eu vejo que isso é muito difícil de poder lidar. Ou seja, existe a legislação. Quer dizer que, então, uma empresa multinacional, uma empresa sediada no Brasil, multinacional, vai ter que atentar aos detalhes de, por exemplo, de uma legislação de mais de 100 países, que eventualmente ela tenha informações de usuários. Então é extremamente complicado. A legislação brasileira, que o Brasil ele não é pioneiro, ela veio um pouco depois, um ponto positivo é que ela acaba tendo uma média das outras legislações. Por isso que eu entendo que a existência da lei não vai trazer efetivamente o seu cumprimento, mas muitas empresas, principalmente aquelas que querem manter um bom relacionamento com seus usuários, vão se atentar a essas questões. Ótimo, obrigado. Agora uma pergunta do Dr. Eduardo. É o Givanildo que mandou a pergunta. E ele pergunta assim, Dr. Eduardo, você citou a biometria. Como fica a situação dos bancos, por exemplo, que exigem o cadastro da biometria para determinadas operações? Eles estariam trocando ele fala que estão trocando a minha biometria por um serviço? Olha... E ele está perguntando também, desculpa, para terminar, ele fala assim, isso é legal? Nada impede dos bancos utilizarem a biometria como forma de garantir a segurança. Até porque eu conheço um diretor de uma empresa líder no mercado em biometrias e ele me disse que a redução que eles identificam, mais de 70% de todas as operações que ocorrem nas empresas que eles atendem, eles identificam 70% das 100% de fraudes possíveis. Isso graças à precisão da biometria e da biometria facial, no caso da empresa dele. Então, assim, os bancos podem sim utilizar isso como um método de segurança. Isso não tem nenhum problema. O problema é como armazenar, tratar e utilizar esses dados fora das razões que eles foram coletados. Então, se eles foram coletados para gerar segurança, evitar fraudes,
estão sendo usados para isso, como, por exemplo, na hora que você acessa o caixa eletrônico, ou na hora que ele te exige que você tire uma foto do seu rosto para fazer um cadastro, isso é para segurança. O problema, e acho que a grande dificuldade, é descobrir se as empresas estão, de fato, só usando os dados para o motivo com a qual elas capturaram. Isso vai demandar investigação, vai demandar outras situações. Mas elas podem? Sim, desde que aquilo que está autorizado pelo usuário. Você provavelmente, na hora que assinou o contrato de abertura de conta, autorizou que fosse usada a sua biometria para garantir a veracidade daquele contrato. Ótimo, obrigado. Mais uma para o Dr. Fernando. Jamilson Veras mandou para a gente falando assim: como será o tratamento para crimes cibernéticos? Aplicará o atual entendimento do STJ, competência para o local onde a vítima toma ciência, e se haverá, estão vindo 3 de uma vez, tá, doutor? E haverá algum órgão regulador nacional e internacional para esses crimes? Quando a gente fala de competência para lidar com os casos de crimes ocorridos no meio virtual, além das competências, né, estaduais, federais, já existiu muita discussão a respeito de onde se deve lidar com essa questão. Na maioria dos casos, há um entendimento de que se deve conduzir no lugar do acontecimento da vítima. Por quê? Ou seja, da onde a vítima mora, por exemplo. Por quê? É muito difícil você identificar pontualmente em uma transação virtual aonde que se deu, ou os locais que se deram, por exemplo, uma comunicação. No sentido mais extenso, e tratar até sobre a questão territorial, por exemplo, se a gente compartilhar uma mensagem de WhatsApp, de uma rede social entre nós aqui, mesmo que estejamos lado a lado, essas informações elas podem percorrer diversos servidores em diferentes países. E cada um desses países ainda pode entender que a lei, né, da soberana, se o servidor está em determinado país, ele pode lidar com essa situação. Na ocorrência de crimes cibernéticos, o foro da vítima tem prevalecido por essas questões, por justamente haver uma dificuldade de identificar de onde aconteceu e muitas vezes não se sabe o local, né, da existência por exemplo, do próprio autor. Né? Tem mais alguma... Não, esse final era isso, haveria um órgão regulador. Não existe um órgão regulador, até porque as agências, os institutos, os órgãos que lidam com todas essas questões, acredito serem suficientes para lidar. Ou seja, temos diversas previsões nas nossas legislações que são suficientes para entender quem que vai lidar, né, qual que é a competência judicial, por exemplo, processual, para esses casos. Reforço que dificuldades temos na produção de provas e até mesmo na identificação de autoria, né, dos crimes cibernéticos. E também na nossa educação digital, ou seja, nós precisamos lidar com tudo isso com muito carinho para evitar perda de cabeça. Ok. Aí, a última agora para o Dr. Eduardo, quem mandou para a gente foi a Márcia. E a Márcia falou assim, na palestra foi citado que para se enquadrar na lei europeia não é necessário estar localizado na Europa. Com os dados de usuários brasileiros, de acordo com essa nova lei, funciona da mesma forma? Então, assim, eu posso usar a legislação brasileira em outro lugar também? Ela serve, pode ser usada? A legislação, ela é para brasileiros natos ou naturalizados. Então, por ser uma legislação nacional, ela vai nos proteger no âmbito nacional. Então, se você, brasileiro ou naturalizado, sofreu algum tipo de violação dos seus dados, você sim poderá pleitear algum tipo de responsabilidade com base na lei brasileira. Isso não vai depender se você está morando no Brasil ou fora do Brasil. Um ponto importante é que também as empresas que estão fora do Brasil, ao se relacionarem com o povo brasileiro, também devem atentar às conformidades da lei. Então, acho que... Ótimo. Queria agradecer vocês dois por terem vindo aqui. Hoje a gente encerrou, vou ficar aqui no meio, pode ir mais para cá, encerramos hoje com chave de ouro. Queria agradecer muito a presença de vocês. Agradecer as pessoas que nos acompanharam nas nossas redes sociais, por onde nós estivemos transmitindo nesses 4 dias, essas 4 noites. E queria agradecer a vocês e que venha o próximo OSP para a gente poder continuar falando muito sobre direito e inovação. Muito obrigado e uma boa noite.